agradecendo a espiritualidade maior, que já se faz presente desde as primeiras horas da manhã, tecendo as redes magnéticas das nossas casas, a fim de que possamos ter um trabalho de proteção, de amor e de aprendizado. Pedimos que eles adentrem a partir da porta de entrada principal, derramando seus bons eflúvios, começando pela sala de estar, sala de jantar, escritório, dormitórios, banheiros, área de serviço, cozinha e garagem. Agradecendo também os mentores do Centro Semeadores da Luz e os mentores pessoais do Eduardo e da Eduarda, a fim de que nós todos possamos ter uma noite muito proveitosa e de muita paz. Pedindo licença ao nosso Mestre Maior Jesus, para iniciar o trabalho de hoje com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois o vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Silma. Ok. Então, a semana passada, nós iniciamos, né, com o terceiro capítulo. O terceiro capítulo, na verdade, é o primeiro dia de aula, né, praticamente do André Luiz. E aí ele descreve, né, como que ele se, né, que é quando, na verdade, o Tobias leva ele lá, né, para o primeiro dia, né, o primeiro dia ele leva lá, o Tobias leva ele para conhecer, né, para chegar junto com, praticamente entregar, diríamos assim, pro Anchioleta, não, como que é? Aniceto, ele vai entregar ele lá. E aí ele acompanha. Enquanto no caminho, ele começa a perceber a grandiosidade que é o centro de mensageiro, né? Então ele percebe, fala, nossa, descreve as árvores, né? Os prédios maravilhosos, grandes, tal. As árvores, as plantas, tudo, né? Ele se surpreende demais, né? Com o centro dos mensageiros. Por que seria tão grande, né? E aí quando ele fica sabendo que além desses mensageiros, né, serem aquelas pessoas que fazem a comunicação, quem tem a comunicação mandando mensagem, né, que também ele pensava que fosse uma central de correios, né, então ele acreditava que não precisava ser tão grande para esse tipo de coisa, mas quando o Tobias fala para ele que não é só isso que eles fazem, não é só as mensagens que levam, são mensagens vivas, né, diríamos assim, mas também são aqueles espíritos que estão sendo preparados para serem mensageiros como encarnados, né? Então, é tudo um preparo para que eles tragam, assim que encarnam, a mensagem do Evangelho. Então, tudo isso né, ele vai descrevendo enquanto ele está indo até a sala, onde vai encontrar com Aniceto, eles vão, né? Ele vai se surpreendendo a cada caminhar que ele vai fazendo junto com Tobias. E a descrição né, do centro dos mensageiros, a surpresa é muito grande. E maior ainda quando ele imagina que fala, bom, se são tantos mensageiros que estão sendo preparados para encarnarem, então o mundo mudou muito depois do meu desencarne, né? E na verdade não, né? A gente sabe que ainda não mudou muita coisa, não, depois que ele desencarnou e que ele está contando essa história para nós. Mas, num primeiro momento, se são tantas pessoas que encarnam,
tantos espíritos que encarnam com essa missão de mensageiros, ele acreditava também que tivesse bem melhor o mundo depois que ele desencarnou. E aí finaliza onde que o Tobias entrega, né, para o Aniceto, onde ele chega e fala, bom, agora Tobias é comigo, pode deixar que eu tomo conta do menino aqui. E Aniceto manda chamar o Vicente, que é o único médico que ele tem, daqueles 50, né? Na verdade não são 50, são 47, porque ele tinha 3 vagas, né? Vão lembrar disso. Ele tinha 3 vagas para alunos, né? Para formação de mensageiros. E dentro dessas 47 vagas, tinha desses 47 alunos, tinha um que era médico. Então, esse médico é o Vicente. E o Aniceto manda ele chamar para que o Vicente mostre para eles as dependências do centro de mensageiro e tudo mais, e para recebê-lo também. E hoje o nosso capítulo, né? O nosso capítulo é o caso Vicente. Então, hoje, o André Luiz, ele vai estar descrevendo para nós quem é o Vicente. E assim, acredito eu que depois, essa história do Vicente, ela é tão profunda, né? Ele traz um ensinamento tão profundo contando a história dele, que eu acho que a gente vai, como sempre, né, a cada capítulo a gente vai ampliando a nossa consciência. Gente, eu acho que vai ser para muitas pessoas, né, como logicamente para todos nós, não aqui do grupo, mas para aquelas pessoas que a gente conhece ou não, talvez a gente se identifique com uma delas, e vai ser tipo um tapa de pelica, né? Um tapa de pelica. Ok, vamos lá começar então. Capítulo 4, o caso Vicente. Impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Então, o Vicente, aliás, o André, ele começa a nos dar né, falando a maneira que ele percebe o Vicente, ele começa a nos dar um perfil psicológico do Vicente. E vamos lembrar, então, como eu falei agora há pouco, que o Vicente também foi médico, né, enquanto encarnado, assim como o André Luiz. Então, o André ele começa a descrever diante das percepções dele, né, do André, percebendo a bondade. Se vocês lembram, né, ele chega lá no finalzinho do capítulo 4, quando Aniceto chama ele e ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é dar aquele abraço, né? O André Luiz ficou meio perdido com aquele abraço amoroso que ele sentiu. Então, ele descreve já desse jeito, né? Sensatez, bondade, carinho e tudo mais. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico, alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Então, como falei também agora, foi Aniceto quem designou o Vicente para acompanhar o André Luiz. E, desta maneira, o André Luiz se tornou o aluno mais novo do Aniceto. E o Vicente, nesta nova caminhada de aprendizado do André, ele vai se tornar o monitor dele, né?
Ele que vai estar acompanhando todo a evolução, né, juntos que vão ter, do André Luiz, o Vicente. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre. Então, eles começaram a conversar, contando cada um a sua história, de como que foi a passagem enquanto eles eram encarnados. E interessante como que ele fala assim, né, aqui, comentando as dificuldades oriundas da ilusão terrestre. Então, eles estão dando uma atenção, né, ou comentando como que a gente vive de ilusões enquanto encarnado, né? Então, por isso que eles estavam dando também as ilusões que eles tiveram, né? E que, normalmente, a gente vai alimentar enquanto nós estamos na nossa vivência corporal. Então, essas ilusões terrestres, como assim eles chamam também, é algo comum, né? Depois que a gente desencarna, de talvez comentar com outros, né? Depois que a gente ter passado talvez pelo tempinho no umbral e tudo mais, mas essa troca de vivência, né? Que a gente chega a um entendimento de quantas ilusões que a gente vive enquanto estamos encarnados. Em cima disso também nos geram o quê? Desilusões, né? Então, por isso que ele comentava as dificuldades oriundas que as ilusões nos trazem, né? Mas só a gente vai perceber isso quando a gente desencarna, né? Enquanto isso, para nós, é a nossa vida, é aquilo que nós estamos criando, aquilo que estamos plantando e colhendo, que também vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Miopia de pequena ciência. Olha que frase que também o André Luiz utiliza. Miopia da pequena ciência. Miopia é o quê? É você ter a dificuldade de enxergar de longe, né? E o que ele está querendo dizer com isto, André Luiz, é que a ciência, ela também tem a dificuldade de enxergar de longe. Ela só enxerga o que está perto dela. E quando eu falo o longe, é enxergar além do corpo, além do elemento material. Porque a ciência ainda ela não consegue vislumbrar as realidades espirituais. O mundo espiritual, né? Então, a ciência, quando eles falam da ciência, também pode ser falado sobre a ciência no mundo espiritual. Porque a ciência do mundo espiritual, na verdade, ela é muito mais completa, ela é muito mais ampla. Porque ela estuda qualquer mudança, qualquer transformação da natureza mesmo, né? Ela tem muito mais, não digo ferramentas, conhecimentos, né? Para ela estudar além daquilo que vemos. Enquanto que a nossa ciência, a ciência terrestre, ela se limita a estudar aquilo que ela vê, aquilo que ela tem consciência, né? Embora seja pequena, mas tem. Então, ela é mais limitada à ciência terrena do que
a ciência no mundo espiritual. Por isso que ele fala a miopia da pequena ciência. Tá? Os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Então, eu só vou para completar a frase, eu vou ler de novo, tá? Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Vicente, enquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados em caráter de serviço, admirava Aniceto extraordinariamente e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele. Estava cheio de conceitos entusiásticos e em pouco mais de uma hora nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de dois irmãos unidos desde muito por laços espirituais. O novo companheiro conquistara-me infinita confiança. Então, o que acontece? Na verdade, os dois tinham muito em comum, além de médicos, além da profissão que eles exerceram aqui na Terra enquanto encarnados. O Vicente, ele era médico, mas ele não exerceu a clínica, né, a parte clínica, ele foi mais para o lado de pesquisas, né? E o André Luiz, ele era clínico, mas, lembram, no solar, ele era muito curioso, né? Ele tinha aquela necessidade de pesquisar, de saber o que estava acontecendo, por que estava acontecendo aquilo lá. Então, nesse sentimento, eram muito parecidos também, né? Então, nessa questão de pesquisa, né, daquilo que os dois gostavam, ainda falando da medicina, eles tiveram um diálogo muito, muito bom desde o início. Por causa de quê? Por causa das afinições que eles tiveram, além da profissão de medicina. Continuando. Evidenciando muita delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida da minha singular aventura. Então, né, aí começou, indagou, né? E aí, me conta aí como que foi a tua estadia com os parentes terrestres lá, né? Querendo saber um pouco mais da família do André Luiz. Ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva, imprimi toda a ênfase possível ao meu real verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando dissabores que me pareciam insuperáveis. Olha como ainda está presente aquele sentimento do André Luiz, né, de ter visto a esposa dele casada com a viúva, né, casada com outra pessoa. Então, o André Luiz, para comentar, para falar sobre tudo, ele fez um drama, né? Ele contou a história e talvez ainda colocando um pouco mais, né, alguns elementos a mais na própria narrativa dele, dando um ênfase maior ainda no sofrimento pelo qual ele passou. Imaginando, né, que a história dele era assim, era uma tamanha decepção na vida do André Luiz. E desta maneira ele foi tentando passar para o Vicente, né, de uma forma dramática, tudo o que ele sofreu, da maneira que ele sentiu tudo aquilo lá. E, logicamente, como a gente sabe, que, né, nós como encarnados, talvez ainda exagerando um pouco, né? Um pouco mais, contando, né, fortalecendo ainda mais as dores dele.
Então, mas agora, nós vamos ouvir, porque ele contou, André Luiz, a história primeiro, agora nós vamos ouvir a história do Vicente. E o engraçado que o André Luiz, ele acha que a história dele é muito ruim. É muito ruim. Só que agora nós vamos ouvir o Vicente. Vicente ouviu silencioso, sorrindo a intervalos. Quando terminei a comovida exposição, a comovida, né? Ele fez um teatro, né? Exposição, ele pôs-me a destra no ombro e murmurou: aqui temos uma grande reflexão do que nos traz o André Luiz e o Vicente. Porque é muito natural que a gente acabe, né, dando uma carga maior aos nossos problemas emocionais, né? A gente, talvez, na hora de colocar para fora alguma história nossa, a gente acabe exagerando um pouco, dando uma ênfase maior, quando vamos contar, principalmente, uma história dolorosa nossa. E isso é natural, nosso. Neste momento, não é um julgamento, né, que estou fazendo entre o André Luiz e o Vicente. Mas o que é normal é que quando a história é nossa, a gente acrescenta mesmo, dando maior, parece, né, um maior volume das dores, das emoções, daquilo que o outro talvez nos fez sofrer, nos fez passar, né? O trauma, a gente valoriza demais o trauma, né? E isso que o André Luiz, né, está fazendo, e, por outro lado, o Vicente está ouvindo, está analisando, né? Analisando, pensando, dando essa risadinha que ele falou, né? Mas, vamos lá. Aí o Vicente responde para o André: não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. O André estava tentando falar para ele tudo que ele sofreu, e ainda o Vicente: meu, isso não foi nada, meu, para com isso, para de chorar, meu. Aí o André fala: ah, como assim? O Vicente continua: a sua Zélia respeitou o companheiro até o fim. E o segundo matrimônio, em tais circunstâncias, não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. E aí, né? Ai, ai. E a condição continua, né? Porque, na verdade, isso daqui acho que vai fazer nos refletir muito, muito mesmo. Porque quando a gente relembra uma história, um trauma vivido, uma experiência de perda, de dano, né? É importante que a gente coloque neste momento a nossa experiência em perspectiva, sabe? Quando eu digo em perspectiva, olhando de longe, né? Por quê? Porque quando ela está assim muito próxima de nós, aqui, ó, se você colocar a tua mão, ó, fazendo uma experiência aqui do lado, você ao máximo, você nem consegue ver as linhas da mão, né? Você nem consegue, está tão próximo aqui, você só vê tudo né, embaçado. Agora, se você quer ver a tua mão, afastando ela, aí que você consegue enxergar o todo.
o todo. Então, sozinho, para você enxergar esse todo, é muito difícil de fazer. É por isso que é importante a gente, muitas vezes, conversar com amigos, conversar com pessoas experientes, né? Talvez ainda conversar com profissionais, para que a gente possa realmente colocar as coisas assim, as nossas dores, numa perspectiva. A gente usa também um termo para você olhar de fora da situação, para você entender melhor, para você não deixar que os sentimentos que aflorem enquanto você está vivendo essa situação. A gente usa também uma palavra que é dissociação, né? A gente se dissocia da situação para você ampliar essa visão, essa consciência. Então, quando a gente olha, né, de longe a nossa história, dissociado das dores, dos sentimentos, é aí que a gente vai conseguir ressignificar aquela dor. E o que o Vicente vai fazer aqui é exatamente isso. O Vicente vai ajudar o André Luiz a colocar a sua história em perspectiva, porque o André Luiz ainda estava imaginando, né? Ele estava magoado com a atitude da Zélia de ele ter se, né? Ela ter se casado com outra pessoa. E o Vicente está aí falando, meu querido, meu amigo, a sua mulher lhe foi fiel até sua morte. Por que você está reclamando disso? O padre, quando está lá, né, fazendo a união, ele fala o quê? Qual é o juramento? Ser fiel na tristeza, na alegria, na saúde e na doença. E foi exatamente o que ela fez. Então você está reclamando do quê, André? É? O Vicente, ele vai ajudar o André Luiz a que realmente esses sentimentos dele fiquem para trás. Ele ainda está preso a esses sentimentos, André. E o Vicente vai ser o facilitador do André Luiz, para que ele possa ressignificar esses sentimentos e se liberar totalmente da situação. Então, vamos lá. Meu caso, a coisa foi muito pior, né, a dele, né? Dado meu justo espanto, o novo amigo continuou. Explico-me, meditou alguns instantes, como quem alinhava reminiscência e prosseguiu. Não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Então, primeiro, o Vicente está falando para o André que ele realmente ele amou a esposa dele. Amor de coração, ele se dedicou. Ele se jogou de cabeça no amor do casamento dele. Né? Ele realmente se entregou ao relacionamento, o Vicente. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalinda, exultante de ventura. Então, ele se formou com 25 anos de médico e se casou com, né, essa Rosalinda era o que tinha de melhor na época a nível de mulher, né? Era exuberante, no caso, né? Ele achava ela linda demais. Não levava a esposa tão somente uma situação material confortadora e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Então, o Vicente está falando. Então, a gente sabe aqui também, tá, você vê, o Vicente ele era uma pessoa de posse, né? Família de dinheiro.
E a gente vai saber por que também depois, daqui a pouquinho. Então, ele está contando para o André que desde que a vida dele, né, no início do casamento com a Rosalinda, tinha uma vida material muito boa, mas também era de muito amor, muito carinho, muito devotamento, né? Muita dedicação do Vicente para com a esposa dele. Então ele está contando, né? Tá dando uma assim um prefácio, né, da história dele, né? Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram-me o lar ditoso. Meu bem-estar era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Então, você vê, o André fala que o Vicente, ele, né, graças à conta bancária dele, ele não tinha necessidade de clinicar. Com isto, ele se dedicou a pesquisas laboratoriais, né? E talvez, ele tenha sido um pesquisador, um grande pesquisador do final do século XIX, início do século XX. Mas a gente não vai saber, porque ele também, assim como André Luiz, está usando um pseudônimo. Então, talvez, né? E por que que eu estou falando isso? Olha como que ele termina aqui, ó. Como ele continua. Atendendo aos meus pendores, no meu foi difícil atrair confiança de numerosos colegas e vários centros de estudos. Não me foi difícil. Multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. Então, ele foi um pesquisador com grandes resultados. Então, por isso, né, sabendo da história do André Luiz, que ele mudou o nome, provavelmente o Vicente também, né, ele usa um outro nome para não dar problema, né, como a gente sabe que deu problema com do Chico Xavier, né? Ok. E Rosalinda era a minha primeira e melhor colaboradora. Então, Rosalinda trabalhava com ele no laboratório, tá? De quando em quando, notava-lhe o enfado ao trato com os tubos, no trato com os tubos de ensaio. Mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas a favor da nossa felicidade doméstica. Então, ela trabalhava com ele no laboratório. Ele estava notando algum tédio, né? Enquanto ajudava ele lá. E percebia que realmente não estava gostando muito, né? De estar ali no laboratório. Mas ela preferia calar, guardar isso com ela, a favor da felicidade do casal. Parecia compreender-me integralmente. Era aos meus olhos a mãe dedicada e companheira sem defeitos. É a mulher perfeita, né? É a mulher perfeita. Contávamos 10 anos de aventura conjugal quando meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa de minha família. Então, né, a esposa, o irmão foi morar próximo da casa do Vicente, e a esposa, sabendo que ele era da família, né, irmão
do marido dela, ela não media esforços para, né, nas atenções que dava para o cunhado dela, sem esforço nenhum. Eleutério entrou em nossa casa como irmão. Ele era mesmo, tá de sangue. Embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Observei desde então que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu fosse contratada uma auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência materna mais assídua. Anuí satisfeito. Tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar de nossos filhos, ao bem-estar de nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório onde tantas vezes nos abraçávamos. Alegremente, ao vermos coroadas de êxitos nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. Isso me entristecia bastante. Mas eu não poderia desconfiar da conduta do meu irmão. Poderia eu mesmo, né? Ele pergunta, será que eu poderia mesmo desconfiar da conduta do meu irmão? Né? Até ele se questionaria, né? O Vicente. Fora sempre criterioso em família, não obstante, ousado e filaucioso nas atividades profissionais. Então, filaucioso é uma pessoa que se acha a tal, sabe? Sabe aquela pessoa que tem um excessivo amor próprio, alta confiança, aquela pessoa que gosta de aparecer, né? A gente pode chamar, o cara é muito metido. Ele era muito metido mesmo, o irmão dele. Filaucioso, esse é o significado, tá? Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assaz amarga, que eu tentava iludir com o trabalho persistente e honesto. Então, a história que o Vicente está contando, por que a gente começa a perceber que é muito pior que a do André Luiz? Porque a história do Vicente, na verdade, acontece enquanto ele está encarnado. A do André Luiz, não. André Luiz, ele se acha que foi, né, machucado, mas depois que desencarnou. Agora, ele não. Ele está sendo machucado, o Vicente, enquanto ele está encarnado. Então, é muito mais doloroso, realmente, do que do André Luiz, a dor que ele estava sentindo. E aí, André Luiz, né? Imagina só ele escutando tudo isso. E aquela coisa, né? Muitas vezes a gente conta a nossa história para alguém e quando o outro vai falar, fala, putz, né? Você fica até com vergonha, né? Que diante da história do outro, a minha história é nada. É nada. É por isso que o Vicente vai estar ajudando a ressignificar essa história do André Luiz. Porque, na verdade, a história do Vicente é mas muito mais dolorosa que o André Luiz. E aí aquela coisa, né? Ele olhando, o André Luiz olhando para de fora, né? Para a dor dele, fala, pô, isso daí não é nada. Poxa vida, coitado do Vicente é bem pior. E aí, né? Aí avança. Isso é o que vai acontecer. Assim corriam as coisas, quando singular transformação me alterou a experiência.
pequena borbulha na fossa nasal, que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza. Depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Em poucas horas, declarou-se septicemia. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia, junto de meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados. Anuladas as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados e até hoje guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Nessa altura, Vicente fez um longo estancado, como a fixar reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivaz. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, enquanto já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei grande surpresa. Rosalina havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Aí o André fala, como são idênticas nossas histórias? Ele exclama, né, impressionado. Aí o Vicente fala, isso que não, meu amigo. Eu não contei nada ainda, calma. Isso que não, protestou e sorriu. E continuou. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, soube que fora vítima de odioso crime. Então o Vicente, ele descobre, como desencarnado, quando ele volta, faz aquela visita ao lar terrestre, que toda a trama, que houve uma trama de assassinato dele e da esposa dele. Do irmão dele e da esposa dele. Então, né, imagina a surpresa, né, o desespero de ver isso daí, o Vicente, né? Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Então, aí ele descobre também que ela, além de, né, do irmão dele ter programado, ter feito toda a trama da morte dele, mas também ele foi traído enquanto ele estava vivo. Então ele descobre tudo isso. E traído por quem? Com quem? Com o irmão dele ainda. Muito amigo o irmão dele, né? Muito amigo. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e eles apaixonaram-se perdidamente, um pelo outro, e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer ao divórcio, e mesmo que a legislação o facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalina para unir-se publicamente ao cunhado. Então já havia o divórcio naquela época, porém, imagina só a história, né? Vamos lembrar que ele é da alta sociedade, né? Ele tinha muito dinheiro. Talvez tinha até perda, né? Para Rosalina perder, né? Heranças, no caso, né? Divisões de bens. Então, ela não queria se divorciar, nem pensava longe disso daí. Sem divórcio. Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório e sugeriu a Rosalinda
a ideia de me aplicar em determinada cultura microbiana que ele mesmo se incumbiria de obter na primeira oportunidade. Olha que irmão, hein? Olha que irmão. A pobre da companheira não vacilou e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal, algo ferida, o vírus destruidor. Então, lembrando que ele era um pesquisador no laboratório, então teria sido criado talvez um vírus, né, no laboratório, e o irmão, sabendo disto, projetou todo esse esquema para matar o irmão dele, né, com esse vírus. E aí tem você, o meu caso, naturalmente resumido. O André fala, eu estava assombrado. Então, o André, ele estava, né, depois de toda essa história do Vicente, realmente ele estava assombrado. Porque, na verdade, ele percebeu, André, que ele estava mergulhado no próprio sentimento dele. E aí ele pensa, mas qual era esse sofrimento, né? Pois esse sofrimento que aconteceu depois do desencarne era ver a esposa que tinha casado com um outro homem, saber que o filho dele tinha se desviado, né? Que os filhos não poderiam nem falar o nome dele dentro da casa para não magoar o marido da esposa, o novo marido da esposa. Mas tudo isso aconteceu depois do desencarne dele. Mas a história do Vicente, neste caso, é totalmente diferente. Porque ele foi assassinado pelo irmão e pela esposa. Então, o André percebe que a história do Vicente é muito mais dolorosa que a dele. E não é que a gente está fazendo uma comparação, tá? Não é comparando as dores de cada um, né? Mas sim para entender que é muito saudável também ouvir as histórias de outras pessoas. Porque aí a gente vai poder dimensionar a nossa dor. E quando a gente tem essa possibilidade, né, de dimensionar a nossa dor, a gente vai olhar para ela de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira mais sábia. E quando a gente fizer isso, aí que a gente vai conseguir ressignificar a nossa dor. Se a gente não consegue dimensionar, a gente não vai conseguir ressignificar. E aí a gente não consegue se libertar. A gente não consegue avançar. A gente acaba andando em círculos. Porque a gente não consegue se desprender dessa dor. Então, o André, ele precisava ouvir a história do Vicente, para que ele pudesse cicatrizar a ferida dele e poder seguir o caminho. E aí, como a gente sabe, que
Nada é por acaso na espiritualidade, nem na parte espiritual, nem na parte aqui material. A gente entende agora, entendendo toda essas histórias dos dois e se defrontando, que o Aniceto, ele, ele planejou isso daí, entendeu? Esses encontros. Ele colocou os dois juntos, o Vicente e o André Luiz, lado a lado, porque tinham um motivo real. Era para que o André Luiz pudesse realmente ampliar a sua mente, se desfazendo dessas dores. Então foi extremamente calculada essa união dos dois amigos. Acho que falta 2 minutos, né? Eu vou derrubar a sala, que falta 2 minutos, tá? 4? Para mim, eu abri. Não, eu abri 8 e 1. Agora 3. Eu vou derrubar, tá? E aí a gente abre a outra. Então, em 18 era 17? A última vez que eu olhei ali tinha 17. 17. Falta mais um. É o Daniel. Daniel, que falta? Tá. Bom, vamos lá. Então, depois, né? E aí, tem você, o meu caso, naturalmente resumido. O Vicente falando com o André. Eu estou assombrado. Aí pergunta, e os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas, por enquanto, e gozam no mundo transitório. Grande fortuna, amoedada e alto conceito social. Aí que o André fica, né, totalmente transtornado ouvindo isso daí. E com né, a tranquilidade que o Vicente fala para ele, né? Mas, e a justiça? Indaguei aterrado. E aí,
é engraçado a pergunta dele. Mas e a justiça, né? Por que será que a gente pensa assim, né? Fazer justiça. A gente pode ter duas razões para isso. A primeira, porque realmente a gente não quer justiça. A gente quer vingança. E a segunda, a gente quer vingança imediata. Só que a justiça divina, ela não é nem vingança e nem muito menos imediata. E o André Luiz, por enquanto, ele não tem esse conhecimento, né, essa experiência para entender por que não foi feita a justiça ainda, né? Aí o Vicente fala: ora, André, esclareceu serenamente, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Então, olha o que o Vicente fala para ele. Tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Mas primeiro o quê? São as sementes. Primeiro aquilo que nós plantamos. Então eu vou trazer uma reflexão para a gente agora. Vamos imaginar que eu peguei umas mudas, uma semente de alface e eu plantei elas. Plantei a alface. E quanto tempo eu vou demorar para colher isso daí? Mais ou menos umas 2 semanas. No máximo. No máximo 2 semanas. E agora vamos fazer o seguinte: vamos imaginar que eu peguei semente ou mudas de café, pé de café, e eu plantei. Em quanto tempo eu vou colher, vou demorar para colher café? Mais ou menos 5 anos. E agora eu vou pegar uma muda de tâmara. A tâmara, a gente sabe que até um tempinho atrás, demorava 100 anos para colher. Hoje, com os avanços biológicos, né, se demora de 10 a 15 anos para colher uma tâmara. Então, a gente não pode confundir, né, alface com café, café com tâmara. Porque uma vou colher em 2 semanas, a outra vou colher em 5 ou 6 anos, a outra posso colher até em 15 anos. Então, são diferentes. A maneira que eu plantei coisas que eu vou colher de maneiras diferentes. Então, se, por exemplo, eu estou num momento de muito, né, muito nervoso, e eu dou né, um soco em cima da mesa, quanto tempo eu vou demorar para colher essa dor? É imediato. Eu plantei e colhi na hora isso daí. Agora, o que eles fizeram, o irmão do Vicente e a esposa dele, eles não vão colher na hora. É por isso que o André Luiz não entende isso ainda. Esse tipo de coisa vai demorar muito para colher. Então, não é tudo que nós plantamos, a gente sabe disso, nós já estamos falando isso já algumas vezes, que
né, dos capítulos anteriores, até do nosso lar, que muitas vezes nós plantamos algo nesta vida e a gente vai colher só na próxima encarnação. Então, tem coisas que são demoradas para a gente colher, mas que a gente vai colher, porque é a justiça divina. Tudo aquilo que a gente vai, tudo aquilo que a gente planta, um dia a gente colhe. Então, tem coisas que a gente talvez, né, colhe ainda nesta encarnação, rápido, mas tem coisas que não, gente. É por isso que a semana passada também falei, né? E falei a semana passada, mas a gente já tinha falado isso em capítulos anteriores, que a gente está hoje aqui, como encarnado, na situação de encarnados, não só para acertar contas, não só para resolver os nossos karmas, né, como a gente fala, mas também para plantar, para semear, para a gente colher na próxima encarnação coisa melhor. Porque se a gente só se preocupa em colher, 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 a gente vai, né, na próxima encarnação, falar, então não tem nada para colher? Não, não tem nada para colher porque você não plantou nada também. Né? Então, nós temos que colher o que nós plantamos, talvez, e semear coisa boa, para que nas próximas encarnações a gente realmente possa ter tempo para quê? Para evoluir ainda mais, como encarnados, na situação de encarnados. Senão a gente fica, né, o tempo todo pagando dívida, pagando dívida, pagando. E, né, não dá tempo de aprender, né? Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu: não falemos mais nisto. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados, que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Eu acho bonito isso daqui, porque, né, o mal é o simples resultado da ignorância e nada mais. Né? E assim terminamos, então, o capítulo de hoje, né? E abrimos aí para comentários. Quer falar alguma coisa? Fecha aqui. Aham. A gente pensou que André Luiz já tinha se recuperado, né? André Luiz já tinha aprendido, né? Mas não. O que tá na gente do mesmo jeito. Ele não perdeu aquele teatro que ele gosta de fazer. Mas tadinho, né? Estamos em fase de evolução contínua. Então a gente dá, dá abertura, né? Deixa ele fazer o teatro dele para depois vir o aprendizado com si só. Então, é assim, é uma convivência e uma dinâmica muito semelhante à que temos aqui no plano, na crosta, como eles falam, aqui né, como encarnados. Porque Aniceto, né, já sabido de tudo que acontecia, de toda a história de André Luiz, assim como de toda a história também do Vicente, fala assim, olha, né, foi assim, providencial o retorno dele somente depois do almoço, vamos dizer, para que eles pudessem interagir um com o outro. Então, a necessidade da gente se enturmar, se socializar, para que a gente possa aprender um com a dificuldade do outro.
Então, sabendo disso, sabendo tanto da igualdade de profissões, dessas particularidades que eles tinham em comum, né? Os dois deixaram família no plano material, os dois eram médicos, os dois eram pesquisadores de uma forma. O André Luiz, no momento, ele estava numa estrutura clínica, porém, a gente sabe atualmente que ele era um grande pesquisador também. E assim como o Vicente. Então a gente fica, né, falando da nossa vida, falando da vida alheia, falando da nossa vida, chorando as nossas misérias, vamos dizer assim. E é um hábito do ser humano que é assim, que o meu problema é sempre muito pior do que o seu. Às vezes a gente tá com uma pessoa contando alguma situação para ela, a gente só quer falar, até falar para desabafar, mas a outra pessoa tem que dar o parecer de que vai assim, mas comigo aconteceu muito pior. Então uma quer ter um problema maior do que o outro, contando vantagens nos problemas. Isso é uma característica do ser humano, né? Crescer diante das tragédias da vida, né? Contar as tragédias que rodam a sua vida. E realmente essa história do Vicente é uma história de novela mexicana, né? O irmão que traiu o outro irmão e, né, fez forjou não, simulou, promoveu, né, a morte do irmão. Então, são coisas que são próprias da pequenez do sentimento da humanidade. E aí ele fala assim, mas isso foi só há 50 anos atrás. Mas se não, a gente viu há pouco tempo nos jornais, né, de não só um caso, mas tiveram outros casos de uma pessoa envenenando a outra, por ciúme, por ganância, por querer receber herança, mas porque o marido estava traindo, né, e envenenou uma família inteira, isso nos dias atuais. Então, muitas das coisas elas estão vindo à tona para que a gente se escandalize, realmente é essa a intenção, se escandalizar com essas atrocidades que acontecem, para que a gente desta maneira consiga fazer o quê? Separar o joio do trigo. Separar aquilo que é bom daquilo que é ruim. E assim a gente continuar sabendo separar, a gente escolher através do nosso livre-arbítrio aquilo que é bom. Então, eu escutei hoje numa chamada de WhatsApp, de Instagram, eu não me lembro qual foi essa chamada de WhatsApp, de Instagram falando, que assim, se a gente quer se ver livre de espíritos obsessores inferiores, o que a gente tem que fazer é praticar o bem. Essa é a receita máxima. Praticar o bem. Orai e vigiai. Porque dessa maneira, praticando o bem, escolhendo o bem, seguindo o caminho do bem, nos vestindo, como diz, né, São Paulo, nos vestindo da armadura do cristão, nas orações, no Evangelho, aí a gente não tem como o mal tomar conta da nossa vida. Acontece que somos ainda pessoas assim tão pequenas e em evolução que
a gente baixa a vibração muito facilmente. A gente se desestabiliza muito facilmente. E com isso a gente fica muito mais suscetível às investidas, né, dos obsessores. Porque, né, o irmão deu a ideia, mas provavelmente tinha ali uma equipe desencarnada fazendo a sua obsessão, incentivando aquele ato deliberado. Por quê? Porque as vibrações são a mesma. E a gente não sabe o que vai acontecer aqui para frente, né? Se o Vicente vai ter novo contato, o que vai acontecer, quais são as cenas dos próximos capítulos. Mas é uma história dura. E o André Luiz, mais uma vez, vai aprender, né, com essas histórias, essas vivências que ele tem no plano espiritual, que só vai fazer o quê? Com que ele comece a rever os sentimentos, as emoções, né, os critérios de certo e errado dele próprio, e fazer nascer o homem novo. A cada dia que passa, André Luiz deixa mais uma parte do homem velho lá para trás. E só vai se fixando com o homem novo. Iliana? Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Eu fiquei assim com uma dúvida nesse acontecido, né, com o Vicente. Isso que aconteceu, talvez, não tenha sido por merecimento dele, do Vicente, alguma coisa que ele tenha feito em outra encarnação, sei lá. E aí mereceu isso. Né, é uma palavra muito forte nessas condições. Pode ter sido, sim, uma situação de causa e efeito. Porém, tanto o irmão como a esposa, eles caíram novamente num arbítrio que não foi o bom caminho. Então, mesmo que tenha sido uma reação de causa e efeito, tá? O irmão e a esposa do Vicente, eles caíram no mal que vai ter que responder por uma causa e efeito novamente. Há, às vezes, a grande oportunidade da gente não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, que vai promover o crescimento espiritual do outro também, e o próprio, da própria pessoa. Né? O que o Vicente poderia fazer agora que ele viu que ele tinha sido assassinado? Virar um espírito obsessor dos dois. Porém, o que aconteceu? Né? Ele teve o livre-arbítrio de ver essa situação, de passar por essa situação, e o que ele falou, né? O que ele deixou para o André Luiz. Assim, olha, a justiça divina, ela não falha. Mas o que a gente quer é vingança. E não é isso. Então, eles vão responder pela lei de causa e efeito, mas no tempo de aprendizado. Não no imediatismo de vingança que o meu espírito material deseja. Entendi. Obrigada. Mais alguém? Eu tenho outra dúvida. Como eu peguei já o bonde andando, isso que o Eduardo está falando, o 4º capítulo, tal,
Qual é o livro? Os Mensageiros. Ah, dos Mensageiros, tá. E mais outro, desculpa a ignorância, mas afinal, quem é esse Aniceto e o Tobias? Então, vamos lá. O Tobias é um personagem, né? Um amigo que era o supervisor, diríamos assim, do André Luiz na Câmara de Retificação no Ministério da Regeneração, e isso acontece no livro No Solar, ok? Certo. O Aniceto, ele vai tomar o papel do Tobias, teoricamente, né? Ele vai ser a pessoa que vai ser o instrutor do André Luiz no Ministério da Comunicação. Então, onde nós estamos hoje, eu falando a respeito do Ministério da Comunicação. Ah, tá. Se você ler o último capítulo, o capítulo 50 do Nosso Lar, Sei. é como chama a mulher? A quem indicou ele. Fugiu o nome. Bom, fugiu o nome. Mas tem uma outra pessoa, agora fugiu o nome, da mulher, que trabalhou também junto com André Luiz na Câmara de Retificação. Ela, né? Ela que indicou, falou, André, por que você não vai lá trabalhar a Narcissa? A Narcissa, que trabalhou com ele, chega e fala, por que você pode trabalhar lá no Ministério da Comunicação? Eu acho que é legal para você, vai ser legal para você, né? Porque ainda o André tem essa sede de aprender, de conhecer. E aí que o Tobias, que era o gerente, digamos, né, o supervisor dele na Câmara da Retificação, fala primeiro com o ministro da Regeneração para ter a permissão de levar o André Luiz e apresentar ele ao Aniceto, que é o instrutor, que vai ser o instrutor dele em todo este capítulo do André Luiz. Tá. O capítulo não, o livro. Livro. Tá bom? Tá. Obrigada, hein? Imagina. Mais alguém acrescentar, dividir? Nelson Sulinho, seja bem-vindo ao grupo de estudos, tá? O Sérgio falou comigo esta semana. Eu fiquei muito feliz de você estar junto com a gente, se unindo a este grupo de estudo, tá? Seja bem-vindo, Nelson. Mais ninguém? Luiz. Opa, Luiz, vamos lá. Uma dúvida, né? Quando ele fala que outra surpresa me dilacerava o coração, somente ao regressar ao lar soube que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam às tentações inferiores. Aqui não diz, né, como ele soube, né, que ele tinha sido assassinado, né? Não, ele não fala aqui, porém, é aquela coisa, né? O espírito em si, ele tem esse benefício de olhar além da carne, né? Sim, E sim. talvez aí os pensamentos e tudo mais ficam presos. Mas imagina só, vamos imaginar na alta sociedade, né? Numa reunião de festa dessa alta sociedade, aí alguém chega e pergunta para Rosalinda, nossa Rosalinda, realmente, como que você conseguiu estar vivendo tão bem neste casamento com né, Eleutério, né? Eleutério. Qual é o embasamento dessa união? É a morte
o assassinato do irmão dele, no caso, ela, o marido dela. A mesma pergunta se for feita para o Eleutério. Pô, Eleutério, puta, que legal. Como que você, né? Como você conseguiu ter essa união tão bonita, tão feliz na tua vida, né? Que legal, parabéns. Imagina o que não passa na cabeça. Pô, eu consegui isto matando meu irmão. Né? Então, são coisas que não está claro. Mas eu imagino que isso daí é como se fosse uma leitura. Lembra que quando a gente desencarna, se a gente tem alguma máscara lá no. Quando a gente está na frente do outro irmão espiritual, a gente não consegue mentir. Por quê? Porque a leitura é feita. Não consegue mentir. É você. É você. Eu acredito que é a mesma coisa. Tanto a moça linda quanto ele dele. A tua voz está sumindo, Eduardo. A voz está sumindo? Eu não sei se é só para mim, mas está sumindo. Sumindo? Será que o microfone, então, Aí talvez? sim. Está melhor? Agora melhorou. Vai ser o fone do ouvido. Obrigado, Beth. Então, pode ser que seja isso, entendeu? Ou seja, o espírito percebe, tem a percepção, conversas, de repente, porque ele visitou mais de uma vez, com certeza, a casa deles. Então, não diríamos que lê as mentes, né? Mas sabe os acontecimentos, né? Eu acho que além da palavra, é o psíquico mesmo, né? Sim. Realmente não está claro aqui, né, Luiz? Mas a gente acredita, eu acredito que seja isso, tá? Sim, obrigado. Legal, obrigado a pergunta, Luiz. A dúvida, né? Pode ser também. Edu, uma dúvida, eu fiquei um pouquinho sem sinal e acabei, mas eu peguei um finalzinho, acho que era a Eduarda estava comentando alguma coisa a respeito de um merecimento da parte do Vicente, a questão dele não ser um obsessor, por exemplo, do irmão e da mulher. Isso foi uma escolha ou a evolução dele fez com que ele não o tornasse um obsessor?
Então, vamos lá. Ele, no capítulo aqui em cima, quando ele começa, deixa relembrar aqui, ele fala que ele, depois de um tempo que ele passou no Umbral. umbral, ele, depois do entendimento, ele foi para o nosso lar e lá que ele teve toda, o auxílio para ele estar hoje. Então, teve um trabalho, foi trabalhado, digamos assim como o André Luiz também, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, no momento que ele fala isso, que ele fala, eu tive, passei também. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa, pois a Linda havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Então, ele passou, né? Ele passou pelas zonas inferiores mesmo, não teve jeito, né? Assim como André Luiz. Você está ouvindo o que ela fala? Porque ela está sem o fone, Abel. Você está ouvindo, né? Ela falando, ele estava falando Sim, sim. fone, está usando o mesmo fone aqui, tá? Estou vendo. Então, é assim, logicamente que existe a evolução de todos os espíritos. A gente está percebendo, pelas histórias, que nada é por acaso, como eu falei, nem na parte espiritual, nem material, nada é por acaso. Então, lá, eles estão tendo esse cuidado, por exemplo, com o André Luiz, para ele ter as pessoas, se aproximar das pessoas certas para auxiliá-lo a se desenvolver, a evoluir espiritualmente. Assim como no nosso lar, quando, um pouco antes do André Luiz ter a permissão para descer e visitar o lar dele aqui na Terra, o que eles fizeram? Fizeram com que o Tobias contasse a história, conhecesse o Tobias e contasse a história do Tobias, onde aí acabou, sabe, tipo assim, o Tobias, eu não sei se você lembra, ele tinha casado primeiro, tinha o primeiro casamento, aí a esposa, a Hilda, né, tinha a Hilda e a outra não lembro qual que era, a Hilda, ela faleceu, casou uma segunda vez, o Tobias, e essa segunda esposa, ela casou e cuidava da casa, cuidava do Tobias, dos filhos que tinha tido com o primeiro casamento. E a primeira mulher, o espírito da primeira mulher, ela ficou enfurecida com isso, ficou louca com isso. E aí o André Luiz, ouvindo ele contando a história, falou, poxa, mas como que você consegue fazer isso? Imagina, né? Assim, ele estava imaginando, a história do Tobias fez com que o André Luiz começasse a imaginar, e se acontecer isso com ele? E se eu chegar lá embaixo e eu percebo uma outra coisa lá? Ele já começou a maquinar. Então, tudo isso foi um preparatório, né? Aí, quando conta no final da história, onde que a primeira esposa chega a falar, contando para o André Luiz já, né? Os três estão no nosso lado, as duas esposas e o Tobias morando na mesma casa, né? No nosso lar. A esposa fala, não, porque eu passei durante muito tempo no umbral. Ela não passou um minuto no umbral, naquele umbral que nós imaginamos. Ela ficou o umbral dela foi dentro da casa dela, obsediando a segunda esposa. De lá, a avó dela, a avó materna, chegou e levou diretamente para o umbral, para o nosso lar. Mas para ela estava no umbral. E ela estava. É o umbral próprio dela, ela que criou, né? Psiquicamente. Então, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. E o Aniceto aqui colocou o Vicente fazendo a mesma coisa que foi feito lá atrás com Tobias.
contando uma história para quê? Para que ele ressignificasse. Já no Tobias foi um preparatório, mas aqui para ressignificar uma dor do André Luiz. A tua dor é pequena ainda diante do que existe aí fora, né? E não precisa, imagina só, olha a diferença. Eu posso chegar e falar, André, você está errado. Você não pode sentir isso que você está sentindo. A minha dor é muito mais do que a tua e não estou chorando aqui. O cara vai ficar, imagina, você não conhece da minha dor, você não... Mas não falou nada disso, ele contou a dor dele, o Vicente. E vendo o quanto que é diferente, o quanto que é maior ainda, e ainda falando carinhosamente, calmo e tudo mais, aí o André vai falar, poxa, sinceramente, que vergonha, né? Porque eu achando que a minha dor era grandiosa, era grande demais, eu percebo que a minha dor ainda é pequena diante da tua, né? Então, tudo é um preparatório, né? Agora, o que a gente vai vendo, né, a cada capítulo, quanto que vai também o André Luiz, neste primeiro momento, o Aniceto tendo essa atitude, né, esse planejamento, esse que criou de colocar junto com o Vicente, realmente é para, né, como eu disse aqui no final, deixa eu lembrar aqui no final, bom, acho que foi no final do outro capítulo, mas o Aniceto, ele fez, né, digamos assim, de propósito essa união dos dois, para exatamente o André Luiz poder se dedicar ainda mais na evolução no Ministério da Comunicação, porque eles já sabem, o André que não sabe, que ele vai ser o comunicador, intercomunicador entre ele e o Chico Xavier. Então, tudo isso ele precisa se desvencilhar, tirar essas dores para realmente ele estar 100% conectado na hora que ele for ficar do lado do Chico e escrever toda essa história, né, dos livros. Né? Eu não sei se ficou claro para você, Marcos. Sim, sim. Eu acho que o melhor exemplo assim foi o que a gente vivenciou essa semana, né? Com a experiência de a gente levar os lanches para o pessoal na rua ali. Para mim, pelo menos, foi um exemplo muito claro do que a gente acabou de ouvir aqui. Uhum. Essa questão de você se deparar com a dor do outro e muito mais fácil de você entender quando você, que você falou, né, o jeito de você falar, né, não, você tem que entender a sua dor, o seu problema é mais fácil, ou é mais leve que o do outro, né? Uhum. Quando você ouve ou vê a pessoa passando por uma outra situação, você se depara, que a gente se deparou ali com inúmeras situações, aí você olha e fala, poxa, será que realmente eu tenho problema? Né? Exato, exatamente. Será que eu tenho problema mesmo? Diante do que a gente viu ali, em alguns momentos eu falei, poxa, não tem problema nenhum. Exato. É que ele fala também do perdão, né? Porque a dor que o André Luiz sente e sentiu é oriunda porque quando se perdoa, ele equilibra e não se identifica mais com aquela dor, né? Uhum. Como o Vicente contou a historinha para ele, quer dizer, nessa relação de troca de experiências, ele viu que não tem sentido ele ficar identificado com uma dor, né? Exato. E você vê, Beth, é por isso que eu falo, não precisa você chegar e falar, você não pode mais sentir isso. Tem que ser natural, essa ressignificação, e como eu falei, você só vai conseguir ressignificar algo a partir do momento que você tenha a clara consciência da dimensão da tua dor. E quando você vê que a dor do outro, comparando, né? Você comparando, não julgando, que a dor do outro é muito maior, que a tua é isto, aí você ressignifica muito mais fácil. Enquanto até você entender que a dor do outro pode ser maior que a tua, e não porque o outro está
tá te colocando na cabeça, né? Não, porque você está percebendo, como o Marcos falou agora também, quando a gente percebe a dor dos outros, aí você fala, poxa, mas isso daqui não é nada diante desse universo, né? Isso não é nada. Então, aí você ressignifica sozinho, né? Então, como eu também falei, muitas vezes você precisa de quê? Falar com as pessoas, porque você falando com as pessoas, de repente o outro vai ouvir e vai contar a história dele, e você fala, poxa vida, realmente, né, a minha história é tranquilo, né? É tranquilo, eu posso enfrentar em paz. Mas você só vai conseguir isso saindo do casulo, que muitas vezes a gente acha que a dor e se fecha, né? Quer dizer, no Isso, início eu acho que todo mundo se fecha um pouco e depois exato. É isso mesmo, é vai isso mesmo. conseguindo transitar, né, na dor e relacionar com a outra pessoa. E nessas Uhum. relações é que você aprende, que senão você fecha a tua dor e a tua dor vai ser maior durante todo o tempo, né? Exatamente, exatamente. É por isso que é bom a gente falar, né? Tem duas lições aí, né? É, A gente se relacionar e tentar limpar o coração da gente para que cada um siga. Senão ele viraria obsessor se ele não conseguisse ter se esclarecido, né? exato mesmo, Beth. Isso mesmo. Perfeito. Isso que vocês estão comentando, de conversar, né, com outras pessoas para analisar e aprender, acontece comigo há muito tempo. Eu sou muito grata até. Eu saio lá do Hospital das Clínicas, depois de conversar com algumas mães, mesmo elas têm só um filho problemático, eu saio de lá horrorizada. Quando eu chego na porta da saída, eu olho para o céu e falo, Senhor, obrigada, porque, olha, os meninos são light, à vista do que eu vejo lá, aquele universo é completamente diferente do que a gente está acostumado. Mas, assim mesmo, eu acho assim que o que eu passo é insignificante perto dos exemplos e das coisas que acontecem com as mães que estão sempre lá, porque os pais fogem. E as mães sofrem sozinhas, né? Mas é assim, a gente precisa mesmo conversar com as pessoas e dar valor à dor delas e perceber que a nossa é muito insignificante perto do que poderia ser. Isso. Né? Era isso. É bom, Eliana, porque o que acontece? Quando a gente não fala e não ouve, né? O que acontece? A minha dor é a maior dor do mundo. Porque não conheço a dor de alguém. Né? Então, a minha dor é a maior do mundo. Só que quando eu começo a falar, me abro para falar dessa dor, eu estou também me abrindo para escutar. E quando eu escuto, eu consigo comparar, né? Eu consigo olhar a dor do outro, e aí sim eu percebo, poxa vida, quando eu percebo, essa é a ressignificação, né? Quando eu percebo que a minha dor não é, meu peso não é tão pesado, eu me torno mais leve. É verdade. Inclusive lá onde o Marcelinho frequenta, a Gracinha conhece, deve conhecer lá no NID. Assim, o Marcelo é o melhor de todos que eu vejo. As coisas são terríveis. Sofrimento das mães, dos pais, dos familiares, tendo que carregar, enfim. E eu falo, meu Deus, meus filhos nem fralda usam. Então, eu acho assim, a gente precisa olhar o do outro também, né? E é assim que a gente consegue passar por nossa missão, passar pelo nosso propósito aqui nessa encarnação, né? Isso. Passar com amor, né? E não com revolta.
Não com Porque revólver. aí a gente, né? Se a gente trabalha com amor, se torna levíssimo o negócio, né? Qualquer passagem se torna leve. Agora, quando é com revolta, aí o peso é insuportável. Sem Aí o querer peso... esconder para a sociedade, essas coisas. Isso. Eu acho que não faz sentido, sabe? Uhum. Acho que é assim, por isso que o Papai do Céu está sempre do meu lado, me dando uma força, e o meu AG, a guarda é 10. Tá sempre, ele deve ter uma galera, eu dou tanto trabalho. Mas legal, é ótimo. É bom ter... assim, Eliana, é bom a gente ter essa percepção, entendeu? Uhum. Porque senão realmente a gente se torna pessoas mais duras, né? Amargas, duras, né? Agora, quando você começa a perceber, realmente a nossa vida se torna mais leve, Com certeza. né? E é comparando, né? E você só vai comparar verbalizando, e o outro vai verbalizar e não querer que a tua dor se sobreponha em cima da dor do outro. É ouvir, por isso que eu falo, ouvir, e não se debater. Mas se torna mais leve e também conformado, né? A pessoa fica confortada e conformada. Exato. Pelo que veio fazer aqui, pelo propósito de vida, né? Então é isso, já falei demais. Tranquilo. Tem uma passagem aqui nesse capítulo onde o André Luiz pergunta, né, para o Vicente, contando a história, tudo. Aí ele fala, e os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalinda e o Letério vivem aparentemente felizes. Com certeza eles não são felizes. Porque um dos dois se sente culpado. Não é possível que os dois se vivam, né? São excelentes materialistas, por enquanto. Então, eles têm de tudo e gozam no mundo transitório grande fortuna, né? Então, assim, aparentemente vivem felizes. Ele não fala são felizes, né? Ele poderia falar eles vivem super felizes. Não, é aparente. Então, eles aparentam, né? Aparentam felizes, mas não são. Olha, eu voltando aqui. Uma ocasião, eu ouvi de uma pessoa, muitos anos atrás, ela está passando por um momento difícil, eu ouvi uma frase muito interessante e vem a calhar, que ela disse assim, ninguém pode construir a sua felicidade em frente acima do outro que tenha infelicidade. Então, ninguém pode construir sua infelicidade com base na infelicidade do outro. Do outro. Não. Tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Nós temos 9 minutos ainda. Se ninguém for falar mais nada, né? Perguntar mais ou, né? Contribuir, a gente pode fazer o encerramento, né? Acho que vale a pena. Quem se habilita a fazer? Alguém se habilita? Se não, eu coloco a roleta aqui, aqui atrás tem uma roleta com todas as...
as carinhas aí, vocês O Sérgio aqui. já levantou a mão. O Sérgio já levantou a mão? Então, vamos lá. Oração de São Francisco? Pode fazer, mas lembra, assim como você fez a semana passada, chama primeiro todo mundo para, né, fechar os olhos, fazer aquela reflexão interior e depois a gente faz a oração. Bem. Aí você faz a oração. Vamos lá. Ok. Então, agradecemos esse encontro pelo conhecimento que nós tivemos hoje, por essa narrativa, depois sendo explicado minuciosamente. Foi mais um passo para o nosso conhecimento. E agora vamos acalmar o nosso coração, a nossa respiração, para que nós possamos ter um final de semana proveitoso, com bastante paz, saúde, contando com a misericórdia divina, para que nós possamos seguir em frente no caminho que Deus nos desenhou. Um bom fim de semana a todos, com bastante paz, bastante alegria. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Obrigado, Sérgio. Então é isso aí, gente. Um bom final de semana para todos. Muito obrigado aí. Até amanhã para o pessoal que eu vejo